Saindo dali, Jesus retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, originária daquela região, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha terrivelmente atormentada pelo demônio. Minha filha está terrivelmente atormentada pelo demônio. Mas ele não lhe respondia a palavra. Os discípulos se aproximaram e lhe pediram, dizendo: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Respondendo, disse Jesus: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, chegando, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, socorro! Em resposta, disse ele: não é conveniente tirar o pão dos seus filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: certamente, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus lhe falou: ó mulher, grande é tua fé, seja feito conforme desejas. E desde aquela hora a filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar, uma salva de palmas à palavra de Deus e dê um beijo na palavra. Ei, que é isso? Toda vez que você lê a palavra, você tem que dar um beijo na palavra. É assim que funciona. Você leu, beija a palavra. A mulher chega e ela começa a gritar. O que ela grita? Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Repita comigo. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ela era judia? Ela era convertida a Jesus Cristo? Ela era uma cananeia. Falando hoje, ela era uma libanesa, uma não católica. Eu estou atualizando os textos. Agora eu pergunto primeiro para você: como que uma mulher que não é cananeia, que não é judia, uma mulher que não fazia parte do grupo de Jesus, chega para Jesus e fala um texto com tamanha propriedade: filho de Davi? Ora, havia uma briga terrível entre os cananeus e os judeus. Como é que uma cananeia atribui a um homem um título messiânico de alguém que não era da sua religião, era inimigo? Filho de Davi. Davi era judeu? Era. Davi era o exemplo do rei judeu. Uma pessoa que não era judaica, odiava os judeus, se podia quebrava o pescoço dos judeus, usa para Jesus um termo judeu. Você vai dizer por quê? A resposta está logo depois. Vamos, o que é que ela disse? Qual foi a... Gritava o quê? Repitam. Filho de Davi, tem piedade de mim. Mais uma vez, qual era o grito dela? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ótimo, ali tem um título messiânico. Por que ela dizia: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim? Continue o texto. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Ah, bom. Tem algo de interessante aí. O coração de mãe e a necessidade não conhece distinção de raça. Quando realmente chega a hora, quando realmente chega o momento em que nós nos sentimos angustiados,
a gente não fica botando reparo se o outro é de classe social diferente, se o outro é americano, brasileiro, se você é de A, de B. Na hora em que a coisa aperta, você grita, não é verdade? Na hora em que você precisa, você clama. Por que essa mulher que era cananeia reconhece em Jesus? Pela necessidade, o sofrimento da filha. Entenderam, mães? Entenderam, pais? Na hora em que teus filhos, na hora que a tua família, na hora que alguém da tua convivência começa a passar necessidades, o que você faz? Grita. A quem? Gente, vamos levar a sério isso. Na hora em que as coisas começarem a dar errado na tua vida, na hora em que você sentir que está perdendo as rédeas, quando as coisas estão escapando da tua mão, você tem que gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque minha filha, porque meu filho, porque minha família, porque minha vida, porque meu casamento, porque nós estamos sucumbindo. Qual é ela? Porque ela diz: porque minha filha está sendo atormentada por um demônio. Ah, Jesus, então é um exorcismo? Então é um espírito maligno? Então é um demônio? Uma força contrária a Deus? Poxa, então tem isso, padre? Ora, não sou eu que estou falando, é o texto. Não sou eu que estou falando, é o texto, é o evangelista Mateus. Então o que a gente já pode tirar por aí? Jesus é o bom pastor? É. Jesus é o bom pastor? É o filho de Davi? Na hora em que nós nos sentimos ameaçados, na hora em que nós nos sentimos em profunda tribulação, a quem recorrer? Ao filho de Davi, ao bom pastor. Pois bem, mas tem algo interessante a mais. Como continua o texto? Mas não respondia nada. Para quem a mulher gritava? Qual foi a primeira atitude de Jesus? Que mal educado, né? E isso não é tudo, ele vai ficar pior. Jesus respondeu para ela. Vamos continuar o texto. Esse silêncio de Jesus tem um propósito. Esse silêncio de Jesus é terrível. Gente, eu quero que você pare para pensar. Uma mulher gritando, quando tantas vezes nós saímos gritando: Jesus, tem de piedade de mim. Você vai na igreja, você vai na adoração ao Santíssimo, você faz novena, você se esforça, você se empenha. Quantas vezes você rezou terço, você fez ladainha, você fez adoração, você jejuou, você comungou, você foi visitar doente, você ficou a quaresma inteira se abstendo de alguma coisa, e Deus fica em silêncio. Já aconteceu isso com vocês? Com quem aconteceu? A hora que você vê uma pessoa ali definhando na cama, a hora que você vê alguém que está se perdendo, a vida econômica não vai dando certo, e você vai dizendo: meu Deus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, bom pastor, eu não aguento mais, tem de piedade de mim. Tem um espírito mau que está prejudicando a minha família, tem algo que está destruindo tudo, está botando tudo a perder, e Deus fica em silêncio. Caramba, que silêncio é esse? É o silêncio do tempo oportuno. Esse silêncio de Jesus tem um propósito. Jesus não é mal educado. Não é que Jesus não escutou a mulher. Não é que Jesus não escutou. Ele simplesmente queria
que a mulher amadurecesse na sua fé. O silêncio de Deus tem um propósito: levar a mulher a amadurecer a sua fé. Jesus ficou em silêncio com um único propósito: fazer com que essa mulher, nessa pedagogia da hora de Deus, e isso é importante, gente, porque eu e você passamos por ela, o silêncio. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Nessa hora, a mulher podia ter desistido, como a maioria de nós teríamos feito. Nessa hora, ela podia ter recuado, como a maioria de nós fazemos nas nossas orações. Quanto mais as suas orações forem importunas e perseverantes, tanto mais são agradáveis a Deus. Por que eu digo isso? Porque nessa hora, como na nossa vida tantas vezes, Deus não vai tomar atitude. Ele vai simplesmente parecer que nos ignora, parecer que não nos escuta, parecer que não dá atenção. Às vezes a gente pensa: será que isso é de Deus? Você já se fez essa pergunta? Essa mulher chegou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, porque minha filha está tomada por um demônio. Às vezes nós chegamos para Deus e rezamos. Por isso que eu digo, se essa obra de Deus continua. São Gregório Magno diz que é muito fácil você saber se o que você está rezando é de Deus. É muito fácil, se o que você está pedindo é de Deus. Olha o que ele diz: os desejos santos crescem com a demora, com o silêncio de Deus. Se é desejo santo, o desejo, por mais que Deus silencie, ele cresce. Mas se os teus desejos diminuem com a demora, não são desejos autênticos de Deus, são meramente humanos e fúteis. Jesus,